Quem sabe, às 8 e hoje é dia 11 de junho, são 8h54, justamente por isso você entende mais uma vez por que este programa se chama Quem Sabe, às 8. Os dias são, olha só, com a minha nova carequinha, os cabelos de coberta ficam aqui, muitas vezes eu não consigo nem ver, olha só que coisa impressionante. Hoje, neste dia 11 de junho, eu quero lembrar de um acontecimento de ontem. Ontem eu estava acompanhando uma cliente em uma visita ao seu médico, porque ela está buscando aquela isenção de imposto de renda que eu vivo comentando aqui. E eu achei uma coisa muito interessante, como que o dia a dia que vai nos ensinando as coisas mesmo, né? E esse médico, ele estava fazendo ali um relatório para essa cliente. Um relatório médico, passando todos os medicamentos que ela precisava tomar e etc. Só um minuto. E, conversando com esse médico, essa paciente, ela precisa, no caso de comprovar que ela tem uma paralisia irreversível e incapacitante. E foi interessante porque essa cliente especificamente tem artrite reumatoide e ela não tem a movimentação do corpo dela é extremamente limitada e o médico acabou dizendo, olha, ela tem sim a situação dela é irreversível, é incapacitante. Entretanto, a situação dela de dizer que ela tem uma paralisia é algo que tem que ser visto por um neurologista. E por que isso foi tão interessante? Porque as pessoas muitas vezes vão dizer que conseguem fazer os seus pedidos sozinhas, né, por conta própria, seja ali de forma administrativa ou até judicial. Mas eu, como advogado, me deparo constantemente com esses tipos de detalhes, de minúcias que vão fazer com que a pessoa tenha ou não tenha ali o seu benefício. Uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem ali um conhecimento desses detalhes de como buscar e produzir essas provas dentro do procedimento administrativo ou do processo judicial, ela vai ficar defasada nesse caso. Eu tenho ainda, no mesmo dia, ainda tive uma outra situação com outro cliente que está em busca ali da isenção de imposto de renda por doença grave no seu coração. E essa pessoa, ela, estudando a situação dela, ela teve uma progressão ali lenta durante os anos até a chegada ali em 2022, parece. E em 2022 tudo começou a realmente se agravar muito na situação de coração dessa pessoa. Só que veja só, o médico, ele vai, o perito principalmente, tanto o perito administrativo quanto o judicial, vão olhar detalhes dessa progressão, dos prontuários médicos, dos relatórios médicos. E se toda essa situação médica dessa pessoa, se esses exames que foram feitos não chegarem até esse perito, como que ele vai chegar às conclusões dele por conta própria? Não é mesmo? Tem uma pessoa, uma estudante de medicina que conversa comigo, a minha esposa, e nos estudos dela, ela costuma dizer o seguinte, que o médico, ele vai analisar sim imagens, vai analisar exames e ele também vai fazer um exame clínico. E ela diz que a clínica é soberana. Eu acho isso muito interessante, porque o exame clínico ele consegue ali expor e revelar uma série de condições da pessoa, inclusive muitas vezes neurológicas, né? Entretanto, o médico observa relatórios médicos, ele observa imagens, relatórios médicos, laudos médicos para poder chegar às suas conclusões ali também na fase clínica. Então, se ele não tiver acesso a esses documentos, esse perito pode acabar tomando más decisões.
não más decisões, né? Acho que essa não é a melhor colocação, mas pode acabar não enxergando toda a progressão da doença da pessoa. E aí um outro ponto ainda me chamou a atenção, que a lei ela traz que a pessoa pode ter a isenção de imposto de renda quando tem uma doença, uma cardiopatia grave, ou seja, uma doença grave de coração. Porém, o que é uma doença grave de coração? E aí, observando ali, avaliando alguns livros médicos, alguma literatura médica, eu comecei a ver que definir algo como grave não é algo tão simples. Muitas vezes nós podemos acabar ficando à mercê da decisão de um médico. E se esse médico não tiver toda a documentação para demonstrar ali qual é a situação da pessoa, esse médico, perito, pode acabar não chegando à conclusão correta. Então, tudo isso eu estou falando pela importância de realmente ter um acesso a um profissional para auxiliar na construção dessas informações ali, na juntada de todos esses documentos para que um perito esteja munido de todas as ferramentas, de todas as informações que ele precisa para tomar suas decisões. E além disso, ainda existe a discussão judicial, porque se você, por exemplo, tem um laudo particular, ou seja, um médico que te acompanha desde sempre, diz que você tem uma doença grave de coração, mas o perito acaba eventualmente dizendo que essa doença não é tão grave, pode ser que exista um conflito ali, e aí é necessário convencer o juiz da importância desse laudo anterior que já comprovou essa doença, para que a pessoa tenha, então, o direito, né, o acesso à sua isenção de imposto de renda. Então, o que eu extraio dessa situação de ontem é a importância mesmo de ter acesso a essa documentação toda no momento de pedir a isenção do imposto de renda e também da importância ali de construir muito bem essas informações conforme a realidade, obviamente, e lutar judicialmente, lutar juridicamente para que as informações, quando a pessoa realmente tenha uma situação ali de doença grave, que isso fique bem exposto para o juiz, porque se eventualmente o juiz entender que a pessoa tem uma doença de coração, mas que ela tem uma gravidade reduzida, ou seja, que tem uma média gravidade, não uma alta gravidade, então a pessoa pode acabar perdendo o direito a esse benefício. Então, essa é só a reflexão de ontem do atendimento dessas pessoas e eu espero que isso te ajude. Começamos tarde, mas terminamos cedo. Um forte abraço.